Boa noite, pessoal. Começando uma live a jato aqui, bem-vindos. Eu abri uma caixinha hoje de manhã para vocês fazerem perguntas, tem algumas perguntas bem interessantes, bem curiosas. E eu vou começar com a primeira aqui, já direto para a gente fazer a proposta que é, fala Carol, a proposta que é a live de 30 minutos. E a primeira aqui é: consumir ovos e depois pão ainda assim gera pico glicêmico? Na verdade, gera, porque os ovos, eles seguram um pouco, a proteína segura pouco o pico glicêmico, mas segura um pouquinho. O que eu... Ah, você perguntou, Carol? Boa. Então, sim, a proteína, ela alivia um pouquinho a onda do índice glicêmico do amido, que é basicamente glicose, que é o pão. Mas você tem outras formas muito mais eficientes de reduzir bastante esse pico glicêmico. A primeira delas, consumindo um pouquinho de vinagre antes da refeição, com água ou numa salada, como for. Depois, fibras, gorduras. Depois, a proteína, que é o ovo. E aí sim, ou o ovo você pode comer com pão, mas você fazendo esse preparo, você otimiza absurdamente. E tem um outro hackzinho, que é o mais legal. Oi, Miriam, boa noite. Que é o mais legal, um dos mais eficientes, que é você fazer fala Bel, boa noite, um leve exercício. Não precisa ser tão leve, mas pode ser tão leve exercício. Quando você faz exercício, o músculo, que está inclusive começando a ser visto como um órgão endócrino por conta da otimização de absorção de insulina que ele gera no corpo inteiro, ele libera miocinas, que são peptídeos que vão sinalizar para outros tecidos do corpo que eles podem receber uma carga maior de glicose, ou seja, a glicose sai do sangue. Saindo do sangue, a glicose tem 3 destinos: ela tem os músculos, ela tem o fígado, ela tem o tecido adiposo, o tecido de gordura. Então, a última coisa que você quer é estocar aquela glicose como gordura. Então, quanto mais você otimiza a entrada dela nos músculos, melhor é para você. Menos resistente à insulina, menos propenso à resistência à insulina, melhor dizendo, e, obviamente, menos ou nada de glicose sendo enviado para o seu tecido adiposo. Então, é um hackzinho, uma tática muito boa, muito eficiente, inclusive para te ajudar na perda de peso, porque você tem menos variações hormonais, sendo a insulina disparado o principal hormônio que vai determinar se você vai estocar ou se você vai liberar gordura. Então, primeira pergunta, eu estava respondendo aqui se comer ovos e depois pão ainda assim gera pico glicêmico. Quem quiser ver o começo da resposta, a live vai ficar gravada. Ed, o que você acha de ômega 3? Por que não incluir na sua lista de suplementos recomendados? Eu não incluí porque eu ainda não achei um ômega 3 que tenha o selo de qualidade, que tenha um selo de pureza, que tenha um selo garantindo a preservação da gordura. O ômega 3 é uma gordura poliinsaturada, é super sensível. Então eu sempre falo, se for para tomar ômega 3 vagabundo ou duvidoso, não tome. É 1000 vezes não tomar. Eu comparo o ômega 3 à clorela nesse sentido. Vai tomar clorela de uma fonte que você não conhece, não toma. É 1000 vezes melhor, porque a clorela ela está saturada. Essa é a ideia, né? Você tem que pegar uma clorela virgem, que ela está com os poros dela, vamos dizer assim, abertos, para ela puxar toda a toxina do ambiente que ela está. Acontece que ela faz ela tem essa característica de absorver toxina de fora ou de dentro do seu corpo. Então, você colocar uma clorela já saturada de toxina para dentro, ou seja, uma clorela vagabunda que não teve todo o cuidado no processo, clorela granel, por exemplo, mas não só. Essa clorela, ela já absorveu, o nosso ar é muito poluído, ela já absorveu um monte de coisa. Então, quando ela entra para dentro é redundância, quando ela vai para o seu corpo, ela só está levando toxina, ela não tem mais capacidade de absorver nada. Então, fazendo aqui um paralelo do ômega 3 com a clorela, no sentido de que ambos são muito sensíveis, muito instáveis e, de certa forma, perigosos se consumidos numa qualidade ruim. Então, ômega 3 eu não coloquei na linha aqui, eu dei o selo de qualidade, até coloquei aqui, aliás, eu acho que eu coloquei digite, não sei se aparece para vocês aí, mas digita a fórmula, para quem quiser receber o link com os produtos que eu indico. São só 3, um para sono, um para vitalidade mental e cognição, e a creatina mais pura que eu conheço, 100% pura, porque creatina 90% bate na trave. Então eu fiz isso, e eu não coloquei ômega 3 pela razão
que eu falei agora. O que acho dos protetores solares? Contra ou a favor? Cara, é assim. Eu sou contra protetores solares químicos, principalmente, de forma absoluta e de forma relativa. De forma absoluta porque eu sou contra mesmo. Mas se não tivesse o protetor físico, eu seria contra, mas seria uma coisa inócua. E às vezes a gente tem que usar, né? Você não fica exposto, você não vai deixar o seu filho brincando na praia o dia inteiro. Você pode pôr uma camiseta de manga comprida, mas proteger o rosto, o pescoço. Então, eu sou contra no sentido de eu não ser fã. Agora, o contra relativo é, cara, existe protetor físico. Uma vez que existe o físico, acabou a discussão sobre o químico. Não tem por que mais usar o químico. O que é protetor físico? É um protetor que você passa, ele cria uma camada tal que vai refletir as ondas do sol, os raios do sol, e não vai deixar a pele absorver, mas essa como é que fala? Essa reflexão, é reflexão mesmo da luz que fala. Ela é feita de maneira física e não química. Os ingredientes que você tem que buscar no protetor físico são óxido de zinco e dióxido de titânio. Sempre são esses dois, sempre, sempre, sempre. E tem infinitos... Boa, Carol, obrigado. Legal, bacana, depois me conta. E tem infinitas marcas hoje. Algumas deixam aquela camada mais esbranquiçada, que para criança, nenhum problema, e para homens, em geral, nenhum problema. Eu prefiro 1000 vezes ficar com a cara branca do que me expor demasiadamente à luz solar ou, principalmente, usar protetor químico. Mas tem outros que não deixam mais a pele branca, então esse é o ponto. Mesmo para pessoas mais vaidosas ou para as mulheres em geral, tem opções de protetores físicos. Dito isso, Carol, acabei de explicar o que é protetor físico, eu não sei se você deu uma pescada aí. Dito isso, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é se permitir tomar pelo menos de 15 a 30 minutos de sol sempre que possível, se possível todos os dias. Não precisa tomar no rosto, não é no rosto que você precisa tocar a vitamina D, mas no resto do corpo, sempre que você puder, tome sol um pouco, sem protetor, no sol a pino. Você precisa da vitamina mais importante para o corpo, que é a vitamina D. Inclusive, pegando o gancho, eu falei aqui para digitar a fórmula, uma das fórmulas é justamente da fórmula de vitalidade mental, cognição. Tem duas grandes, na verdade todos os ingredientes são estrelas de certa forma, porque eu escolhi muito a dedo, mas os dois mais conhecidos ali, você tem a vitamina D, que a imensa maioria das pessoas é deficiente, e curiosamente, eu não sou deficiente, mas a minha vitamina D é mais baixa do que eu gostaria, apesar de eu tomar sol quase todos os dias. De alguma forma, meu corpo metaboliza pouco a vitamina D. Então, tem vitamina D e tem coenzima Q10. Aí tem mais alguns ativos. Tem bio-PQQ, que é um baita de um antioxidante, um otimizador mitocondrial. Tem vitamina A, enfim, é um pool de vitaminas. Quem digitar a fórmula aqui lá está explicado. Aí uma coisa importante, tá? É uma página de venda bem mambembe por enquanto, porque essa não é uma empresa minha. Então, eu dei o aval, eu dei o selo para esses produtos e só esses, de uma farmácia de manipulação específica. Então, quem fez o site são eles. Então, é um site preliminar, a gente vai mexer muito. Então, quando entrar no site, não se assusta com o quanto ele está mandando. Não tem nada a ver com o que eu faço como empresário. Não, se você pegar o site da Mata, por exemplo, é uma maravilha. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, só deixando claro. E... que mais? Eu falei e a coenzima Q10, eu acho que eu falei, né? Então tem a vitamina D3, que é a fórmula mais biodisponível, e a coenzima Q10, como os dois que a gente começa a perder a partir dos 30 anos. Então, exato, Humberto. E é uma das razões, tá? Mas eu deveria estar mais alto do que pela quantidade de sol que eu tomo. Vamos lá, tem uma outra pergunta aqui interessante. Limite diário de frutas para quem malha e se alimenta bem e tem RI. Resistência à insulina. Essa frase para mim era um pouco, é quase paradoxal, tá, a pergunta, porque malha e se alimenta bem. Eu falei agora há pouco que se você fizer um exercício, por mais leve que seja depois das suas refeições, você otimiza imensamente a entrada da glicose que está no sangue para os músculos,
de modo que você reduza muito o seu pico glicêmico e reduza muito a sua quantidade de gordura estocada, né, ou de glicose estocada em forma de gordura. E isso é um fato. Se você faz exercício, a chance de você ter resistência à insulina, porque você otimiza absurdamente a entrada da insulina, e isso é por dia. Então, é muito difícil. Então, você falar que faz exercício, eu não anotei quem que fez a pergunta, mas falar que faz exercício e que se alimenta bem e que tem resistência à insulina, eu tenho uma dificuldade tremenda de acreditar, porque você pega um cara, você tem resistência à insulina, depois você tem pré-diabetes, depois você tem diabetes, são estágios do mesmo problema. Não vou explicar cada um deles aqui, mas basicamente a resistência à insulina é a mais suave. Quando a pessoa está com diabetes instalada, inclusive há muito tempo, e ela faz um ajuste na alimentação, ela faz exercício, ela acaba com a diabetes dela, na imensa maioria dos casos. Então você falar que está nesse primeiro estágio, se alimenta bem, faz exercício e tem resistência à insulina, essa conta não fecha. Então tenho muita dificuldade. De qualquer forma, ainda que, quer dizer, o que é fato aqui é que você tem resistência à insulina. Isso eu sei que não é questionável. A sua alimentação eu posso questionar e o seu exercício também. Se você tem resistência à insulina, eu não vou colocar limite de fruta. A questão é o que comer e quando comer. O que comer? Come frutas de baixo índice glicêmico. Todas as berries, todas as frutas gordas, maracujá, goiaba, de baixo para médio, mas é tranquilo. Então, obrigado, Carol, boa, fico feliz. Então, clorela do Ocean Drop, já falo, já vou passar um pouquinho em cima. Então, você tem frutas que você pode priorizar sem nenhum receio, e você tem outras frutas mais doces, principalmente as tropicais, banana, abacaxi, frutas muito doces, que você pode consumir, mas aí eu te sugiro consumir pela mesma razão da resposta lá do pão com ovo, a ordem dos alimentos. Come ela de sobremesa, não come ela como lanche da tarde de estômago vazio, forra o seu estômago. Vinagre, opcional, mas ajuda muito, fibras, gorduras, proteínas. Ou seja, uma refeição completa vai ter tudo isso teoricamente, e depois, ou um prato de salada, e depois você consome a sua fruta de sobremesa. Dessa forma o impacto dela vai ser mínimo, tá bom? Essa é uma dica muito, muito, muito boa, muito poderosa. Brócolis é um alimento de laboratório. Não tenho a menor ideia do que o sujeito quis falar com isso. Provavelmente é alguém muito adepto ou pró-dieta carnívora e que ouve... são os extremos, né, cara? O nosso mundo extremo é muito chato. E o vegano acha que a carne vai matar e o carnívoro acha que o vegetal vai matar. É uma babaquice do cacete. Então, não, enfim. Só posso acreditar que alguma coisa... Tem gente que tem muito carnívoro que desce o cacete no brócolis. Esquece, não tem problema nenhum. Sobre os imos e essa polêmica. Estou super perdida com isso. Aliás, antes disso, deixa eu só ver aqui o que me perguntaram. Carol, uma das coisas que sempre quis te perguntar é sobre detergente para lavar prato. Bem complicado para mim, obrigado. Não sei se é complicado para você na física ou preocupado com o meio ambiente. Tem várias marcas, tem Biozê, tem Positiva, tem várias marcas bem legais de detergentes biodegradáveis de verdade, 100% naturais. Você pode tomar banho com o detergente dos caras, tá? Então, é uma boa. E tem um resíduo que fica no prato, eu recomendo sim, com certeza. Clorela da Ocean Drop. Marilda, eu não tenho informação de onde eles compram, quem é o fornecedor e tampouco qualquer conhecimento técnico da clorela deles. O que eu posso dizer, e não se aplica a eles, mas no geral, as clorelas no Brasil são muito ruins. Quando a gente fez a Pura Vida em 2013, eu fui para os Estados Unidos e eu conheci todos os meus fornecedores pessoalmente. E, cara, era a melhor clorela do mundo, tá? Chamava Foodtopia, o fornecedor. Ela era criada numa planta hermeticamente fechada, então não tinha contato nenhum com o meio externo, por isso que ela era ultra pura. Muito tempo depois, eu vou contar isso porque eu sei que hoje já não é mais isso. Hoje eu já não sei como é que é, mas eu sei que eles reverteram, pelo menos em parte. Mas eu vou contar só para dizer que, numa época depois,
Minha irmã tinha comprado uma clorela deles e eu olhei visualmente, era fácil para quem entende um pouquinho do tema, era muito tranquilo de entender, de ver quais eram os problemas. E assim, cheio de pontinho branco. Em primeiro lugar, aquilo era escancaradamente uma clorela batizada com algum pó, o que é um puta no absurdo, porque mesmo as piores não deveriam ter pó. Pó é a classe E das clorelas. Aquilo me causou uma impressão péssima e eu fiz ela jogar fora. Falei, não dê para ninguém, jogue fora e por favor não consuma. Então, para dizer que, mesmo cuidado com nomes, né, mesmo empresas muito elibadas, eu sei que a Pura Vida voltou a ter uma clorela de qualidade. Hoje eu não sei como está, isso que eu estou te falando já faz vários anos. Então eu não sei, não ponho minha mão no fogo por nenhuma empresa que eu não veja laudo, que eu não conheça fornecedor, por nenhuma empresa. Então, não sei te falar, mas a pergunta é interessante e a resposta pode ajudar bastante gente. Eu já presenciei uma vez, um grupo inteiro de pessoas que trabalhavam comigo, que compraram uma clorela de uma marca conhecida, tomaram e todos, sem exceção, passaram mal à tarde no meu escritório. Então, isso é muito fato, muito real, porque está levando toxina para dentro. Melhor opção de proteína de carne sem conter componentes do leite. Puta, que pergunta mal feita, meu. Caramba, como tem gente que não cuida do que pergunta. Eu não sei nem o que quer dizer isso. Proteína de carne sem conter... Carne não tem leite, carne é carne. Não, o que é proteína de carne sem conter traços? Não sei o que você quer dizer com isso. Carne, é uma proteína incrível e, enfim, não quer laticínio, vai para carne. Tem opções vegetais também bacanas, mas entendo que você esteja a melhor opção de proteína de carne. Fermento químico supermercado, bom ou ruim? Bom, nenhum problema. Para você fazer o que precisa de fermento químico, serve para fazer um bolo, fazer um pão na sua casa, um pão caseiro. O levain, ele requer uma criação, né? O levain é o fermento biológico vivo. Ele não é tão fácil de ser usado, embora, obviamente, os produtos com levain sejam superiores. Um pão de fermentação natural é 1000 vezes superior a um pão francês, 1000 vezes superior a um pão francês. Vai começar pelo método, pela fermentação, pré-digestão do glúten e, em muitos casos, usa-se uma farinha também superior para que o pão fique a contento. Mas, dito isso, o problema não é o fermento. Tá? O fermento do supermercado basicamente é bicarbonato de sódio, é super tranquilo. Só para constar que fiquei extremamente satisfeito com a farmácia, desde pedido. Isso é uma coisa que eu também fiz com ele, fiz alguns testes, Carol, para ter certeza também da entrega, né? Porque senão eu valido uma linha de produtos. Então, para quem quiser digitar fórmula aqui, receber o link para dar uma olhada nessas 3 fórmulas. Uma fórmula para sono super autoral, que está incrível. Uma fórmula para cognição mental, vitalidade mental, que é principalmente vitamina D3 e coenzima Q10, mas tem vários outros ativos que vão potencializar esses, e creatina. Digita a fórmula aqui. E eu fiz esse teste com a farmácia para ver na ponta como é que seria, né? Porque eu validei produto, mas e aí? Será que o cara vai entregar vai levar um mês para entregar? Então, deu tudo certo. Obrigado pelo depoimento aí. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Acho que... Não, de pergunta não. Então aqui, alguns dias de mata coffee, ok? Às vezes tomo de manhã e depois do almoço. Nenhum problema você tomar 2 doses de mata coffee. Eu sou muito cauteloso com a cafeína que eu ingiro e eu amo café. Então, para mim, eu não tomo mais do que uma dose, porque se eu tomar a segunda dose, eu prefiro que a segunda dose seja de um café especial, de altíssima qualidade, que eu moo em casa, eu peso com a balancinha, eu sou um puta chato com café. Então, eu tenho esse prazer. Então, eu normalmente tomo uma dose por dia, ou do mata coffee, ou de um café normal. Depende do que eu vou fazer, depende do meu mood, depende do meu tempo. Mata coffee, para economizar tempo, além de tudo, além de todos os benefícios funcionais, é uma maravilha. Mas eu amo café. Dito isso, 1 ou 2 doses no geral, mata coffee junto com café, ou um ou outro, ou um de cada. Mas eu recomendo que você não passe disso com relação à cafeína, porque quando a gente toma muita cafeína, a gente passa a deixar na mesa um potencial gigante desse que é um psicoativo, que é a cafeína. A cafeína é uma maravilha, mas se você souber usar com sabedoria. Traduzindo isso, quando você está viciado, você está com os seus receptores. Cafeína é o seguinte: no corpo você tem
receptores de adenosina, e você tem a adenosina, que é um neurotransmissor. Então, pensa que os receptores são uma fechadura e as adenosinas, que são a chave, estão circulando pelo sangue. Elas entram aqui e elas têm exatamente o mesmo formato. E quando ela se pluga, ela manda um sinal para o corpo que é hora de descansar. Só que o que a cafeína faz? A cafeína tem o mesmo formato da chave, o mesmo formato da adenosina. Então, a cafeína se liga ao receptor. Então, isso é interessante porque a cafeína não te dá energia nova, não é uma energia extra que ela te dá, ela simplesmente desliga o seu mecanismo que fala que é para você dar uma relaxada. Por isso que a cafeína à noite é tão ruim. Então, o problema de você tomar muita cafeína é que isso aqui fica ocupado constantemente. Então, você precisa o tempo inteiro de mais cafeína para poder ter o mesmo efeito. Então, você passa a tomar cafeína para chegar no seu estado basal, entendeu? Ou seja, você pega um cara como eu, toma pouco café, toma inteligentemente o seu café. Eu, quando tomo café, eu sinto na hora uma melhora de produtividade, de acuidade mental, de incentivo para treinar, do que quer que seja. Ela atua no meu corpo, eu deixo ela atuar, eu deixo os meus receptores livres para que a cafeína tenha o efeito que eu quero. Se você faz o contrário, você precisa da cafeína para chegar no seu basal. Em vez de sair do basal e ir para o ótimo, você sai do subótimo e chega no basal. E é ruim. Então, indo além na resposta sobre mata coffee ou qualquer café várias vezes ao dia, cara, toma o seu café com sabedoria, 1 ou 2 doses por dia, tranquilo. Se você toma mais, eu recomendo que você alterne com café descafeinado. Tem vários incríveis, já fiz posts recentemente, fiz 1000 posts sobre isso. Tem vários cafés descafeinados excelentes, muito, muito bons. Tá? Então, é isso. Não desce a lenha no café porque não é inteligente. Você vai deixar na mesa um potencial muito grande que ele pode ajudar. Marilda, qual a creatina mais limpa? Cada pessoa tem uma opinião, estou perdida. Pois é, e a Bimac fez um teste e mais de 90% tinha algum tipo ou muitas impurezas. Alguns chegavam a ter, eles fizeram até o 20%, né? A maioria mais de 20% de impureza. A cafeína que eu estou indicando aqui, por isso que eu coloquei aqui, digita fórmula, um dos 3, só são 3 produtos. Primeiro porque eu não sou um cara adepto de muita formulação, muito suplemento, eu sou contra inclusive. Segundo porque tem algumas coisas que eu quero colocar. O principal é o ômega 3, eu não achei um ômega 3 puro ainda para colocar. Então hoje tem uma fórmula de sono, uma fórmula de otimização cerebral e a creatina, é justamente o terceiro. Justamente para que as pessoas tenham a segurança de consumir creatina. E a marca que for, faz o seguinte, põe uma colher, um scoopzinho de creatina num copo de água e pinga algumas gotas de iodo. Se tiver amido, a creatina vai ficar escura, vai ficar roxa. Esse é um teste infalível, pelo menos para saber amido. Outras impurezas você não vai saber com isso, mas geralmente se batizam a cafeína ou pós em geral, whey, o que for, quando é batizado é com amido, porque é muito barato. Tá? Então, e a maltodextrina é um tipo de amido. E o amido em si também é amido de milho, que é o mais comum. Também, obviamente, é amido. Então, você tem uma relativa segurança da sua creatina ser pura, tá bom? Então, é isso. Digita a fórmula que você recebe o link aí, daí você pode comprar por lá também, tá um preço super bom, inclusive. Tomei mata coffee à noite para assistir um programa, só consegui depois dormir das 2 da manhã. Miriam, vou tomar isso como um elogio. Essa é a ideia, essa é a proposta do mata coffee, é pra você tomar de manhã e seguir bem o seu dia. Tem mais um monte de coisa do mata coffee, mas eu não vou pegar aqui o fim da nossa live para fazer a propaganda falando dos benefícios dele em si, diferenciais, TCM feito em casa e por aí vai. Mas ele é um baita de um produto. Eu, particularmente, sou muito, muito fã. Boa, Marilda. Como cuidar do colesterol? Cara, essa pergunta é muito, muito ampla. E a primeira coisa que eu vou colocar é: antes de cuidar do seu colesterol, porque isso é muito perigoso. Como cuidar do colesterol é uma pergunta que tem ideias pré-concebidas na base disso que são super perigosas. Quando eu falo perigosas, é um exemplo clássico: gordura saturada tende a aumentar para algumas pessoas, não para todas, o LDL, que é tido como mau colesterol. Com isso, você vai no mercado e você fica procurando a lupinha alto em gordura saturada para picar mula, para não comprar. Aí do lado da manteiga tem a margarina. A manteiga,
natural, matriz alimentar espetacular, vem do leite. O leite materno é o produto de origem animal com a maior quantidade de gordura saturada do mundo. Então é descabido esse medo do colesterol, é um absurdo. Mas independente disso, tem infinitas nuances. O LDL tem várias subpartículas, algumas são ruins, algumas não. As ruins vêm principalmente dos carboidratos, açúcares. Cara, tem muito para falar disso. A gente já fechou o carrinho do meu curso, mas tem a lista de espera, tá lá na minha bio. Lá eu falo bastante disso, eu explico bastante isso. É muito libertador entender o que está por trás desse medo, como é que ele foi sendo construído. E então o risco que eu falo que é um risco muito real é que você vira com medo do colesterol, o seu medo vai para a gordura saturada e você mira o holofote para o cara errado. Aí você vai comprar margarina, vai comprar óleo de soja, óleo de milho, que não só não tem gordura saturada, como tem um tipo de gordura que tende a reduzir o seu LDL, mas ele reduz por um mecanismo merda. Ele reduz não porque ele está te fazendo bem, é um óleo absolutamente químico desde a produção, numa monocultura transgênica, químico, depois para extrair o óleo, químico, pressão, temperatura, arrebentou aquele óleo, daí tem mais químico para tirar o cheiro de ranço, é uma cagada. E depois a margarina, que é aquele óleo e mais 12 ingredientes nada republicanos. Então, cuidado, essa pergunta tem coisas muito importantes por trás dela. Como reduzir o colesterol? Cuidado com essa ideia. E existe um negócio chamado, se você colocar no Google, calculadora de risco cardíaco. Você vai chegar numa calculadora que vai te pedir várias informações. Vai te pedir triglicérides, claro, peso, idade, etc., altura, papapá, mas vai te pedir triglicérides, vai te pedir HDL, que ninguém questiona a importância e que ele tem que ser o mais alto possível. O que ele não vai te pedir é o LDL. Muito mais importante do que o LDL é a sua pressão, é o seu HDL, é o seu triglicérides. Então, se pergunte como é que você equaliza esses caras. Equalizando eles, o LDL passa a ser absolutamente secundário. Achei ótimo, agora eu tomo de manhã, muita energia pro dia, ou Mata Coffee, né? Realmente é muito bacana. Obrigado. E, cara, última pergunta, 7h30, é isso aí. O que são os antinutrientes do feijão e grãos integrais mesmo? Tem vários antinutrientes. Eu fiz uma live uma vez só sobre os antinutrientes, mas de forma resumida e simplificada, os antinutrientes, me atendo à pergunta em si, dos grãos todos têm alguns, mas principalmente os status, tá? E eles têm algumas coisas. Primeiro, eles se ligam a minerais da sua alimentação, por isso chamam antinutrientes. Eles prejudicam a absorção de outros nutrientes. Então, eles se ligam a zinco, magnésio e potássio, e eles reduzem a sua absorção desses caras. E tem uma outra coisa que tem algumas pessoas que têm mais, outras menos sensibilidade, que pode dar muitos gases. Tem outros vários antinutrientes, como por exemplo os oxalatos, que são mais das folhas, aí são outros sintomas, dor nas juntas e tal. Mas falando dos status, feijões, grãos, distensão abdominal e gases são os efeitos mais visíveis, mais perceptíveis deles, além da minimização da absorção de alguns minerais. Mas nada a se preocupar, nada a se preocupar. Eu sou da teoria que é o seguinte: grãos são fontes de prazer, não de nutrição. Pode comer, eu adoro feijão, como feijão, sei lá, umas 3 vezes na semana. Não tenho regra, tá? Se quiser comer todo dia, eu como todo dia, não tenho regra com isso. Mas eu tomo 2 cuidados. O primeiro, eu deixo ele de molho num bowl numa bacia com água e limão ou vinagre, 24 horas, pelo menos 12. E o outro é panela de pressão. A panela de pressão minimiza absurdamente o teor de antinutrientes. Então, se você fizer essas 2 coisas, ele passa a ser suave. E você, muito provavelmente, mesmo que seja sensível, não vai ter nenhum tipo de gás de estufamento com eles. Certo? Pessoal, hoje é isso. E quarta que vem a gente se vê de novo na próxima live a jato. Ainda dá tempo aqui, quem quiser receber o link para conhecer, para comprar as fórmulas que eu dei o seu de qualidade semana passada, só digitar fórmula aqui, que o link vai para você. E quem quiser entrar no
curso Segredo dos Alimentos, a gente está com a fechado, mas dá para colocar o nome na lista de espera, link na minha bio, tá bom? Obrigado, gente, foi um prazer, até quarta que vem.